Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição para o livro de Salmos, Salmos capítulo 49. Nós estudamos anteriormente o 49a, que foi do versículo 1 ao versículo 12. Hoje nós iremos estudar o 49b, que vai do versículo 13 ao versículo 20. Então leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Tal proceder é estutícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas, quando alguém se enriquecer, quando voltar à glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, e a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos na vez passada o 49a, que tem por título o Salmo 49 todo, tem a vaidade do homem, que nós pegamos pelo menos dois ensinamentos. Nós vimos que o salmista ele está se reportando aqui para todos os povos, onde fala: escutai isto, dai ouvido todos os moradores da terra, e pelo menos dois estudos, dois ensinamentos pelos quais nós podemos ver que ele não passou. O primeiro ensinamento é que ele fala que justamente o título fala vaidade do homem, que o homem ele não pode ser vaidoso, ele não pode se estribar nos seus conhecimentos, quando ele fala dos que confiam nos seus bens, no versículo 6, e na sua muita riqueza se gloriam, que esse homem não pode ficar se confiando nos seus bens, não pode se gloriar, e dessa forma ainda assim querer atacar o justo, porque ele vai dizer no versículo 5, porque eu hei de temer no dia da tribulação. Por que eu tenho que ficar com medo de tribulação dos que me perseguem, que são justamente esses homens? Então, o ensinamento que ele está passando aqui, que esses homens, os israelitas não podem ser como esses homens, perseguir o justo e ainda assim ficar se gloriando com o que tem e ficar se apegando aos seus bens, se justificando nos seus bens como que lhe desse carta branca para fazer o que querem fazer ou pensar o que acho que pode pensar. E esse foi o primeiro ensinamento. O segundo foi conforme o versículo 11, ele fala: o seu pensamento íntimo é que suas casas serão perpétuas e as suas moradas para toda geração. Chega a dar seu próprio nome às suas terras. Ou seja, é que esses homens, eles acreditam que sendo rico desse jeito, rico como eles são, eles viverão eternamente em suas riquezas. Que se eles são bem-aventurados aqui na terra, e eles são homologados possivelmente por Deus por ser bem-aventurados aqui na terra, com certeza eles morarão no céu também. Então ele vai dizer assim, em seu pensamento íntimo, lá no coração deles, eles têm essa ideia de que eles têm casas perpétuas, né? Mas quando nós falamos dos ricos, é que nós não estamos falando de todos os ricos. São aqueles ricos que não procuram saber que as riquezas que eles têm são obtidas por Deus. E a partir do momento que eles entendem que são, nesse momento, os ricos por riquezas obtidas por Deus, esses bens que eles têm os fazem ser dispenseiro de Deus e, portanto, tratar bem o justo, não maltratar o justo. E a partir do momento que, pelas suas riquezas, pela glória das suas riquezas, ele maltrata o justo, persegue o justo, e eles se acham que vão ser eternamente, esses homens não têm morada com Deus. Por isso que ele fala tal proceder, né? No seu íntimo, é que suas casas serão perpétuas e as suas moradas
para toda geração, chega a dar até seu próprio nome às suas terras. E ele finaliza no versículo 12, fala, todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como animais que perecem, ou seja, os animais que perecem, que morrem, ele também um dia há de morrer. E quando ele morrer nesse momento, a vida dele vai ficar presa na morte, ele vai ficar guardado ali. E nós vamos ver agora, a partir do versículo 13, que ele vai continuar para explicar melhor a doutrina da vida após a morte. Ele disse, tal proceder, no versículo 13, tal proceder é estutícia deles. Tal forma de eles agirem é tolice deles, é estupidez do lado deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Então veja, eles são pessoas que não são dispenseiros de Deus, ou seja, são pessoas que eles não procuram entender que Deus é que deu aquela riqueza para eles, e que como dispenseiro de Deus ele tem que lutar pelo bem da humanidade, pelo bem da terra. Como dispenseiro de Deus tem que tratar todos os filhos de Deus, todos os homens que pertencem a Deus, porque toda a humanidade pertence a Deus, ele criou a todos. Então, quando ele não tem essa concepção do todo que pertence a Deus e que aquele recurso que ele tem é em função do todo, por isso está nas mãos deles, que Deus confiou aquele bem na mão dele, ele vai dizer, tal proceder é estutícia deles, é tolice deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem, porque veja que existem pessoas aqui nesse momento que passam a ser seus discípulos, seus seguidores. Mas por quê? Porque essas pessoas também querem ter o que eles têm, querem fazer o que eles fazem. Não importa os meios, eles querem atingir os fins. Veja que nesse momento, para ele, os fins não justificam os meios. Então, se eles querem chegar na finalidade de ter todos os bens, eles fazem de todos os meios para chegar lá. Embora os meios sejam escusos, embora os meios sejam ilícitos, embora os meios sejam iníquos, eles não querem saber disso, eles querem chegar lá. Então, é por isso que ele está dizendo aqui que tal proceder é estutícia deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que ele diz. Nós vimos em alguns salmos anteriores que Santo Agostinho, ele vai dizer que a vontade de alcançar o que tem, aliás, a vontade de o homem alcançar o que não tem, o desejo de alcançar o que não tem e o medo de perder o que tem é a nascente do pecado do homem. Se o homem tem um medo desarrazoado, desproporcional ao alcançar o que não tem esse desespero de alcançar o que não tem, medo desesperador de perder o que tem, ele vai pecar. E o pecado, segundo Santo Agostinho, é um tiro errado no alvo. É onde antigamente as pessoas se usavam do arco e flecha e colocavam ali o alvo e ficava treinando a acertar no alvo. E quando a pessoa conseguia acertar no alvo, ela conseguia parar de pecar, ela conseguia parar de errar. Então, quando a pessoa ficava treinando a acertar no alvo, pelo erro, ele ia trabalhando para o acerto. Ele ia vendo que estava errado até melhorar o acerto. Aqui nos Salmos, no versículo 13, ele vai dizer, tal proceder é estutícia deles. Tal proceder faz com que eles continuem errando, explicando com suas palavras que está certo ou errado deles. E ele vai dizer, assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Os seus seguidores, sabendo que está errado, aplaudem, sorriem com o que eles dizem. Acho interessante, acho engraçado o que eles dizem, porque eles têm dinheiro. Mas no versículo 14 ele vai dizer, como ovelhas são postos na sepultura. Ovelha, ela é um animal que nós já vimos também anteriormente, Davi explicando no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele cuidava das ovelhas, ele vai observar que as ovelhas, ela ouve a voz do pastor, ela segue o seu pastor, se alimenta do pasto que o pastor lhe fornece, bebe da água que o pastor lhe fornece. Então, são guiadas sempre pelo seu pastor. Mas o seu pastor as conduz ao bom alimento, as conduzem à vida. Aqui ele está dizendo como ovelhas são postos na sepultura. Caminham para a morte, porque está dizendo, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova.
eles descem sem dúvida. Eles não descem de forma tortuosa, eles descem diretamente, não tem para onde errar. Eles descem diretamente para a cova, onde essa cova, onde a sua formosura, onde tudo aquilo que ele pregava, toda aquela vaidade que ele usava, se consome. Tudo é consumido, tudo acaba. Não tem como ele chegar ali na porta da morte e levar a sua riqueza e dizer, vou transpassar a porta da morte com as minhas riquezas. Não tem. Ao passar por outro lado, ele vai chegar lá talvez até nu, sem nenhuma peça. Porque nu veio ao mundo e nu vai voltar. Então veja que não tem como ele levar essas coisas que ele granjeou. Se ele muito teve aqui na terra, e desse muito na terra, ele não se usou para socorrer os que pertencem a Deus, ao seu santo, mas somente para persegui-lo, como ele falou aqui, porque eu hei de temer nos dias da tribulação, quando me salteia, quando me rouba a iniquidade, esse homem vai ficar preso nas mãos da morte. Porque, continuando, ele vai dizer, a sepultura é o lugar em que ele habita. A sepultura lá, a morte, é o lugar onde ele mora, onde ele está guardado, está preso, e não tem como escapar dali. Ali não tem mais como sair, não tem como ir mais para canto nenhum. E já fica sofrendo ali mesmo. No versículo 15 ele vai dizer, porque nós temos que lembrar que agora está entrando o terceiro ensinamento que ele deu para todos os povos, que ele falou o seguinte, inclinai os ouvidos a uma parábola, eu decifrarei ao meu enigma ao som da harpa. Ele falou, inclinarei o meu ouvido a uma parábola, decifrarei ao som da harpa. Esse enigma ele está decifrando agora. O que ele vai dizer no versículo 15? Mas Deus, o Deus eterno, o Deus supremo, o Deus que existe de eternidade em eternidade, o Deus criador do céu, da terra, do mar, o Deus que criou toda a humanidade, o Deus que mantém toda a humanidade, o Deus que governa do seu santo trono, o Deus que anda por todas as nações, que anda por entre todos os povos, o Deus soberano, ele disse, Deus remirá a minha alma, Deus resgatará a minha alma, Deus livrará a minha alma. Da onde ele fala? Do poder da morte. Aqui ele está dizendo, por que eu hei de temer? Porque se por acaso esse homem tentar conseguir tirar a minha vida, Deus, o Deus soberano, ele resgatará a minha alma do poder da morte. A morte não tem poder sobre a minha alma. A morte tem poder sobre a alma deles. A morte fica prendendo e guardando eles, e já fica os maltratando, e já fica os sentindo e sofrendo. Mas ele não diz só isso. O salmista vai dizer ainda outra coisa para todos os povos, todas as nações. Ele vai dizer, pois ele me tomará para si. Ou seja, Deus me resgatará, me tirará das mãos da morte, quando eu morrer, e me levará para o seu seio. Ou seja, eu irei morar com Deus, ficarei ali guardado com Ele. Para um outro momento, possivelmente, mas que esse momento ficarei guardado com Ele, protegido com Ele, sairei desta terra, estarei guardado com Ele. Isso que Ele está ensinando. E esse ensinamento que Ele está dando, como é para todos os povos, possivelmente Ele não está falando aqui só desses homens ímpios, dos judeus ou dos israelitas. Como Ele fala para todos os povos, Ele também está dizendo aqui para os egípcios. Está falando aqui com os fenícios. Está falando aqui com todos os povos. Todos, porque Ele fala, todos os povos, escutai isso, dai ouvido, moradores todos da terra, de todas as tribos, povos e raças, moabitas, amonitas, edomitas, egípcios, filisteus, todos os fenícios, todos os etíopes, os libaneses, todos vocês escutem. Possivelmente ele vai lembrar aqui que os egípcios tinham o costume
de que quando morria um egípcio, eles pegavam o corpo daquele egípcio, eles embalsamavam aquele corpo juntamente com seus bens, para que um dia ele voltasse a ter aquele mesmo corpo com os bens que ele foi enterrado. Aqui ele está dizendo que quando ele for resgatado, a alma dele, ele vai morar com Deus. E que ele não iria ser resgatado por Deus para morar no corpo dele, se fosse embalsamado, ou em outro corpo. Não. Ele fala aqui, por isso, me tomará para si. Então veja que nesse momento ele está dando uma resposta para os egípcios, que tinham esse costume de achar que possivelmente, se fosse ressuscitado, voltariam para o corpo deles. Então, no versículo 15 ele fala: Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si, porque hei de temer no dia da tribulação. No versículo 16 ele vai continuar dizendo: não temas. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. Ele está dizendo aqui: não temas, todos os povos, quando alguém se enriquecer. Procure servir o Deus que eu sirvo. Procure amar o Deus que eu amo. Porque Ele criou todos os povos para que o busque. A lei que Ele criou é uma lei que ela é totalmente pautada na fé. Tem os exemplos pela qual tem que seguir a lei, mas a lei sem fé, ela é morta, ela é uma letra qualquer. Pois eu não sigo todos os ritos da lei, mas eu já sei que eu vou morar com Ele. Ele fala: não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. Pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não acompanhará. Ou seja, os egípcios, eles morrem, eles levam consigo até o túmulo, mas a glória dele que ele tinha nessa terra, a luz que ele tinha nessa terra, não acompanhará. Isso que ele está dizendo, e a glória não acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. Agora ele está dando um outro parecer. Se eles estão sofrendo, naquele momento estão presos, agarrados nas correntes da morte, nos grilhões da morte, se algum dia eles saírem do grilhão da morte, eles não irão para a luz. Porque ele fala: irão ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz, os quais só verão as trevas. E aqui, o que nós achamos muito interessante nesse salmo é que ele está se reportando a um povo que ainda não conhecem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Possivelmente 800 anos antes, ou 900 ou 1000, já não conhece ainda a teologia da graça, onde o Cristo vai morrer pelos nossos pecados, ele ressuscita e nós ressuscitaremos, estaremos com ele. Mas ele já está apontando aqui a graça, quando ele fala que ele ficará no seio de Deus, guardado com Deus, e ele diz aqui: irá ter com a geração seus pais, os quais já não verão a luz, só verão as trevas. Ainda que eles durante a vida sejam lisonjeados, eles sejam avultados, sejam reconhecidos, tudo isso não adianta nada para eles. Eles não verão a luz. E para finalizar, o salmista vai dizer ainda para todos os povos que estão ali presentes: o homem revestido de honrarias, revestido de graça, de virtude, esse homem, mas que não tem entendimento, que ele não compreende quem é o Senhor Deus, que essa graça não pode ser revelada ao coração dele, que as palavras que eu estou dizendo, o enigma que eu estou dizendo, não é possível ele entender e não consegue compreender. Essa luz não é capaz de irradiar o seu coração. Ele fala: é antes como os animais que perecem. Ou seja, ele morre tal qual morre qualquer animal sobre a face da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que os irmãos inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação, deixe seu like. No próximo bloco, nós iremos estudar o Salmo 50, que tem por título A Essência do Culto a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.